Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Nesta quinta-feira da terceira semana da Páscoa, eu quero agradecer a sua companhia, pedir sempre que você não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, porque assim você me ajuda a chegar a mais e mais pessoas e se torna também um evangelizador, uma evangelizadora, um missionário, uma missionária junto comigo. Abra a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, São João capítulo 6, do versículo 44 até o versículo 51. São João capítulo 6, do versículo 44 até o versículo 51, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crer possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós estamos há vários dias meditando o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é conhecido como o Evangelho do Pão da Vida, o capítulo que fala sobre Jesus, que se declara, que se mostra como o pão da vida. E a gente sabe muito bem como é que começa tudo. Jesus ele multiplica os pães ali para 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Depois as pessoas não entendem esse sinal que ele realizou, querem fazer dele um rei. Ele foge dali, ele sai dali, vai para o outro lado do lago, ali em Cafarnaum. As pessoas vão ao seu encontro e ele diz: vocês estão me procurando não porque vocês viram um sinal e creram em mim, mas porque vocês comeram e ficaram saciados. Esforçai-vos por um alimento que não serve só para essa vida, mas um alimento que vos eterniza. E aí ele vai dizer: ele é o pão da vida. Jesus, na última ceia, ele institui o sacramento da Eucaristia. Antes de se entregar no alto da cruz, ele se entrega ali no mistério eucarístico, no mistério do pão e do vinho que se torna corpo e sangue do Senhor. E ele mesmo diz: fazei isto em memória de mim. E aí a gente vai percebendo a dificuldade daquelas pessoas de entenderem. Falam: olha, a gente quer um sinal, porque a gente não sabe que lá no deserto tinha um maná, o pão descido do céu. Mas aquilo dali era apenas era uma simbologia do que de fato Jesus iria revelar na última ceia. Ele se revela como o verdadeiro pão do céu. É ele que dá esse pão. E esse pão, ele tem a capacidade de nos eternizar, de nos, de certa forma, antecipar também a glória do paraíso, a glória da vida eterna. E é um sacramento de salvação. Quem come deste pão viverá eternamente. É muito interessante que a gente, quando estuda a teologia, existe uma disciplina chamada escatologia. Escatom quer dizer os fins, logia é estudo, então estudo sobre os fins. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas vou falar novamente. E dentro da escatologia existe a chamada tensão escatológica. O que é isso, Frei? É o já e o ainda não. Tem determinadas realidades que, pela fé, por crer em Jesus,
nós já podemos provar, mas ainda não plenamente. Veja, no Evangelho de hoje, Jesus diz assim: em verdade, eu vos digo, quem crer possui a vida eterna. Aqui não diz possuirá, mas já possui a vida eterna. Eu imagino que você, como eu, já deve ter participado de alguma celebração, de algum retiro, de algum momento de oração, em que você disse assim: nossa, isso aqui é um céu. Você já viveu uma experiência onde você como que sentiu a presença de Deus tão plenamente que você disse: ai, aquele retiro foi um céu. Ai, aquela missa, meu Deus do céu, realmente foi uma graça muito grande, uma bênção muito grande. De fato, a gente já prova o céu aqui, a gente já saboreia o céu aqui, mas ainda não totalmente, ainda não plenamente, porque provaremos totalmente e plenamente só quando estivermos com Ele lá na glória, lá no céu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a Eucaristia é a presença viva e real de Jesus no meio de nós. Não é um pãozinho abençoado, não é uma simbologia, mas é o próprio Jesus que se dá em alimento. Então, adoremos a Eucaristia, amemos a Eucaristia, comunguemos a Eucaristia com zelo, com amor, com piedade, aproveitando e desfrutando de tudo que ela significa para cada um de nós. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que a gente possa crescer no amor ao mistério eucarístico. Aprendamos a ter vida eucarística. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem.